Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero te convidar para algo diferente, mas que tem essa atmosfera meio que novo ano. A propósito, feliz 2026. Estamos iniciando o primeiro podcast do ano e eu queria aproveitar essa deixa, né, de retrospectiva, final do ano, início de ano, e fazer um episódio sobre metas. Mas é um tipo de meta com o objetivo de viver um ano de forma intencional, sabe? Dar mais clareza ao ano. E que eu penso, eu sempre gostei de escrever metas, escrever o que eu quero, o que eu espero do ano, o que eu me comprometo a fazer. E, de certa forma, eu percebi ao longo dos anos que quando você não metrifica, ou seja, não coloca algo palpável, não tem ali, nem que seja um papel, uma agenda, um sistema mesmo, sei lá, um Notion, um ClickUp para você visualizar aquilo ali, nem que seja semanalmente, mensalmente, para saber se você tá no rumo, acaba que você vai deixando as metas de lado, sabe? E quando chega próximo do final do ano, você vai, tipo, lembrar que você criou metas no início do ano e que, na verdade, você nem lembra mais quais eram. Nesse episódio, eu queria, de certa forma, ajudar. Talvez você que está cansada de criar metas, promessas de final de ano que, tipo, dura só a primeira semana e depois já entra milhares de coisas pra fazer. Listas que a gente coloca, tipo, uma coisa super que a gente não conseguiria fazer, nem se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E acaba que não inspira a gente, acaba frustrando a gente. Então, esse episódio eu quero mostrar como que eu faço minhas metas, mostrar aqui de uma forma que funciona pra mim e que não é apenas sobre planejar, sabe? É sobre você querer viver aquilo, querer ter essa rotina, ter essas metas barra vida durante o 2026. Então aqui eu vou compartilhar com vocês. Eu dividi em áreas para que fique mais fluido na minha cabeça assim, quando eu divido em áreas, para não ficar meio que bagunçado. Então, dividir por áreas faz sentido para mim. E antes de começar a falar as minhas metas de fato, eu queria falar de forma bem rápida o porquê de criar essas metas. Eu já comecei a falar no início, mas para recapitular. Como eu falei, eu sempre gostei de ter metas, ter um objetivo no ano, nem que seja um ou dois. Eu já tive metas assim que eu cumpri durante o ano de leitura, de estudos, coisas nesse sentido. E eu acredito que as metas elas dão uma direção, mesmo aquelas quando a gente fala no final do ano, no início do ano a gente faz por uma semana e depois deixa de fazer, mesmo essas, elas de certa forma direcionam, de forma inconsciente, sabe? Quando você intencionaliza aquela meta, você acaba intencionalizando o seu ano. E querendo ou não, você começa a fazer ações que sempre retornam para aquela meta de forma inconsciente. Eu já presenciei isso, de falar assim que eu queria me movimentar mais no ano. Vira e mexe, lógico que eu não tava lembrando, não tinha colocado algo para metrificar aquilo. E vira e mexe eu tava retornando a movimentar. Eu fazia uma coisa tipo, vamos jogar peteca, vamos no beach tennis, sabe? Sempre nessa pegada. E aí quando chegou mais no final do ano, eu falei, gente, realmente eu coloquei movimentar. E realmente foi algo que eu fiz esse ano. No caso, quando eu criei essa meta de movimentar. Ou seja, quando a gente coloca uma meta, a gente intencionaliza, dá uma direção pro ano, sabe? E isso, de certa forma, é muito poderoso. E outra coisa que eu gosto muito é de rotina. E eu não encaro a rotina como uma prisão. Eu encaro ela como uma ferramenta, tipo um Waze, para te levar até tal lugar, sabe? Ele vai te conduzindo. Claro que tem desafios, obstáculos durante o caminho, mas faz parte. A rotina, eu encaro ela dessa forma. Então, eu criei metas não para ter ali uma obrigação, uma coisa assim fixa. É algo que eu realmente quero fazer. Eu não coloquei coisas catastróficas. Eu coloquei tipo, o que você quer fazer? Foi isso que eu coloquei. Não coloquei nada como obrigatoriedade, sabe? Porque acredito que isso que acaba frustrando. Eu coloquei essas metas com realmente a vontade de viver aquilo, viver o melhor que eu espero para mim nesse ano. Com essas metas, acredito que elas vão me ajudar a direcionar e a longo prazo vai ser útil para mim, vai ser bom para mim. Então eu segui meio que essa linha de raciocínio, envolvi aí cuidar da minha mente, do meu corpo, aumentar a minha fé, a minha missão no mundo. Então assim, tudo tá meio que direcionado para isso. E uma coisa que eu gosto de pensar na hora que eu tô escrevendo metas ou vou pensar em metas, porque tipo assim, acaba que para algumas pessoas é um peso muito grande, tipo, nossa, tá.
agora é hora de escrever as metas do próximo ano, e aí? Mas uma coisa que eu gosto de pensar é que eu sou o responsável pelo que eu estou construindo. Então, se eu sou responsável pelo que eu estou construindo, o que eu estou construindo? Então, assim, quando eu coloco essa responsabilidade no peito, eu penso, pô, se a responsabilidade é minha, deixa eu pensar aqui. Eu acho que diminui um pouco essa questão de tipo, nossa, escrever as metas, tá, sabe? E a outra coisa também que eu uso é essa questão de o que eu realmente quero, sabe? Escrever como se ninguém fosse ler, só você mesmo. Então, essas são as duas formas que eu uso assim pra me ajudar. Porque, na verdade, né, quando você é excelente em algo, não é quando você tá lá no auge da sua carreira que as coisas fazem sentido. Tudo que você faz, ela acontece no bastidor. Então, assim, é na sua rotina, no seu dia a dia que você vai criando a excelência. Então, assim, é no treino diário, é no silêncio, é escrevendo, é pensando, é no básico mesmo que vem. Então, esse ano eu foquei mais nessa questão de consistência, progresso, e vou começar a comentar minhas metas aqui para vocês. E a primeira área é saúde e performance. Eu coloquei que eu quero fazer 120 dias de treino no ano. Por que eu coloquei isso? Porque no ano passado, 2025, eu completei 97 dias de treino, sem contar o mês de janeiro, que eu não estava usando o Gym Rats, que é uma forma de rastrear. Eu não coloquei uma meta catastrófica, porque, de certa forma, o ano de 2025 eu movimentei bastante, mas ao mesmo tempo eu tive que conciliar a agenda com trabalho. E acabou que eu fiquei alguns meses aí sem treinar de forma consistente. Então, considerando o cenário que é normal de acontecer, na minha vida, no caso, eu aumentei só um pouco para que não fique frustrada e ao mesmo tempo eu consiga executar o que eu planejei. Então, assim, não é sobre número, sabe? É sobre consistência mesmo. É de saber que eu tive a consistência de treinar por 120 dias. E eu quero treinar, tipo assim, 10 vezes no mês, que é algo plausível, sabe? É como se fosse uma meta de ler uma página por dia. É muito plausível para quem já treina, sabe? Então eu coloquei essa mais pensando assim na minha consistência, sem forçar demais e saber que eu vou conseguir completar. Que aí em 2027 eu vou conseguir colocar um treino mais, uma quantidade de treinos maior, porque eu já fui consistente em 2026, entendeu? Então eu levei nessa linha de raciocínio. Pode ser que eu faça mais? Pode ser. E tomara que sim. Mas eu não quero fazer menos que isso. Então, essa é a meta que eu coloquei. E tem vários benefícios, né, gente? Treinar, fazer academia e tudo mais. É bom pra mente, se funciona melhor, o corpo funciona melhor, responde melhor. E, recentemente, eu descobri que é possível treinar em casa, gente. Eu tinha, tipo, um lapso da memória que eu esqueci que era possível treinar em casa. Então, às vezes, eu simplesmente não queria treinar na academia, porque N fatores. Ir até a academia, trajeto pode ser perigoso, tá muito de noite, tá chovendo, enfim, N coisas que a gente põe de empecilho pra ir. E aí, eu lembrei que tem como treinar em casa. Pegar, tipo assim, YouTube, Carol Borba, e um bracinho ali com ela, e você vai queimar seu braço e vai entregar um treino top ali de braço. Glúteos com aquelas faixas que eu esqueci o nome. Tipo, você vai ficar com o bumbum queimando, minha filha. E vai fazer um treino bacana. Então, assim, eu vou fazer de tudo pra fazer 120 treinos no ano, seja eles onde for, seja eles em que lugar for, em casa, na academia, enfim. Vou fazer o possível. Então, essa é uma das minhas metas. Outra meta é que eu quero correr 6 provas esse ano. 6 provas curtas e 2 longas. Essas 2 longas eu estou incluindo uma meia maratona que eu tô querendo fazer lá em Floripa, que já está no radar, não comprei ainda, mas está no radar. E alguma outra longa em alguma outra cidade que eu não defini ainda, eu vou definir ao longo do ano. Então, assim, essas provas curtas é aquelas, 5 quilômetros, 10 quilômetros, essas provas assim que tem, né, em várias cidades e tá tendo muito ultimamente, então eu escolhi fazer 6. Porque ano passado, eu não sei quantas que eu fiz, eu acho que eu fiz 1 ou 2, não lembro. Mas, tipo assim, eu tô sentindo a necessidade de fazer mais provas, sabe? Pra me desafiar. Então, tô nesse pé aí sobre corrida. Eu quero uma vez na semana fazer natação.
Eu lembro que eu fiz natação em 2022. Não lembro exatamente, mas teve um período que eu fiz natação, gostei muito, me desenvolvi bastante aí. Não sabia nadar, hoje eu sei, então assim, eu aprendi, né? Mas eu queria mais, sabe, esse ano pegar mais essa parte, até mesmo para ter um tipo de esforço físico diferente. Então, eu coloquei isso como uma das coisas que eu quero fazer. A alimentação. Um dos pontos aqui sobre a alimentação que eu coloquei é sobre as questões de comer doce. Ano passado eu fiz de ficar 30 dias sem comer doce e chips, essas coisas industrializadas, e um dia que eu poderia comer. Eu gostei bastante desse tipo de ciclos, digamos assim, porque acaba que eu planejo o um dia que eu posso comer e não ficou, tipo, muito maçante, sabe? Eu acredito que, claro que o primeiro mês foi difícil, mas depois foi muito tranquilo. E durante esse um mês eu ficava planejando o que eu ia fazer nesse um dia que eu poderia, nesse um dia livre. Por exemplo, vamos supor, durante os 30 dias apareceu, sei lá, um pudim que eu queria comer, mas não deu pra comer porque eu tava dentro dos 30 dias. E aí eu falei, quer saber? Vou pegar esse dia livre, vou comer ou fazer um pudim ali, porque eu quero comer um pudim. Então, tipo assim, isso foi bom porque além de eu comer com vontade realmente, eu comi de forma consciente. Então, assim, 30 dias sem comer doce e um dia sim, me ajudou, trouxe um equilíbrio, um controle e uma certa consciência do que eu estava comendo e também consciência de que eu não preciso de doce, né? Eu consegui viver aí normalmente sem doce. É claro que eu senti uma baixa energia, então eu vi que eu tinha que fazer umas adaptações na minha dieta, assim, na questão de alimentação mesmo, tinha que fazer umas adaptações para vocês verem o tanto de doce que eu estava consumindo mesmo, né? Até minha dieta sentiu ali de picos de energia, eu senti. Então, realmente é algo que eu tava precisando de mudar e eu então vou continuar. Porque eu gostei bastante de fazer dessa forma. E além disso, minha pele ficou assim, parece skincare em dia, entendeu? Mesmo não passando nenhum produto no rosto, ficou tipo skincare. E é isso. Então, esse primeiro tópico aqui de saúde e performance é isso. Sobre o podcast, aqui, né, eu tô gostando muito de fazer, muito grata por esse projeto. Eu coloquei pra eu fazer 52 episódios do Vira Voz, o que significa um por semana. E eu queria que pelo menos metade desses episódios fossem em vídeo, porque eu gostei muito da época que eu tava gravando vídeos, mas começou, tipo, o final do ano, não deu, de certa forma, pra gravar mais vídeos, eu tava com uma rotina meio crazy, então não deu. Mas esse ano eu queria que pelo menos metade, então eu coloquei essa meta aí, pra pelo menos metade ser em vídeo. Talvez seja uma meta audaciosa, porque eu não gravei tantos vídeos ano passado, mas eu coloquei essa meta aí pra esse ano. Agora, sobre desenvolvimento pessoal. Coloquei aqui para eu ler 12 livros no ano, sendo um deles obrigatoriamente em inglês. Eu comecei a ler, até comecei no dia 1 do 1, a ler Mulheres que Correm como Lobos em inglês. Muitas pessoas criticam, outras pessoas gostam desse livro, mas eu coloquei esse livro como um dos que eu quero ler em inglês. Porque ele tem 560 páginas, então vai ser algo que realmente vai me prender durante o ano. Eu tenho que ler pelo menos 2 páginas dele por dia. É algo ok, se eu não deixar de fazer nenhum dia, né? Porque quanto mais eu não deixar de fazer, mais páginas vão se acumulando. Então, se eu cumprir bonitinho por dia, vai ser uma meta tranquila de realizar. É um livro difícil de ler, né? Até mesmo em português ele é difícil, mas acredito que ele vai me dar um vocabulário muito bom. E a questão nem é de certa forma entender o que tá falando. Claro que eu quero entender e conseguir fazer analogias durante a leitura, mas meu foco principal é conseguir pronunciar as palavras e, na hora de pronunciar, saber o que aquela palavra significa. O que eu acho que ler alto ajuda muito por isso. Então, eu coloquei essa meta aí, tô bem feliz com essa leitura de 2026. E leitura, gente, ler eu amo, sinceramente gosto muito. Eu tenho li no final do ano, Colleen Hoover. Nossa, ela é ótima, gente, sério. Ela sabe escrever, sinceramente. Eu li aquele que é assim que começa, é assim que acaba, que é um clássico aí, eu acho que em 2023 ele ganhou um top 3
livros dela, esses 2 entraram no top 3 da Amazon. Então, assim, ela realmente sabe escrever bastante. Ela mereceu esse top 3, porque, não, eu fiquei, tipo, quase que viciada. Parecia que eu tava vendo uma série de tão bem que ela escreve. Então, gostei bastante. E é isso, eu tô querendo esse ano misturar tanto os livros de, assim, romance, ficção, como livros de autoajuda também, desenvolvimento. Não defini exatamente quais livros que eu quero ler, vou mais lendo no flow mesmo. E indicações que as pessoas tiverem, eu me interessar. Então, vou fazendo isso durante esse ano. Outra coisa de desenvolvimento pessoal que eu coloquei aqui é um curso por mês. E eu tava fazendo ano passado reservatório de dopamina, gostei demais. Esse ano eu pretendo continuar a fazer os cursos que tem lá, até mesmo do próprio Wesley e cursos que ele fornece na plataforma. Então, eu gostei bastante. Gostaria de continuar, porque eu acredito que, além de dar repertório, me faz me sentir assim, viva, sabe? Quando eu tô fazendo um curso, vendo um conhecimento diferente, não só na minha área. Eu acredito que me ajuda bastante, assim, na minha produtividade, minha mente mesmo, ajuda bastante a desenvolver. A próxima área aqui é espiritualidade e emoção. Eu escutei um podcast ano passado sobre, não vou lembrar o nome, mas eu escutei um podcast e a pessoa sugeriu de ler a Bíblia de Mateus a Judas. Eu falei assim, interessante, eu acho que eu vou tentar fazer isso. Então, ano passado eu fiz e comecei em fevereiro e em dezembro eu terminei. Então, eu li de Mateus a Judas em 10 meses. Então, eu gostei bastante. Todo dia eu lia escrevia algum trecho que me chamou a atenção. Porque eu gosto de escrever, essa parte de escrever me ajuda, parece, a internalizar. Eu gostei, então eu fiz isso ano passado e eu pretendo continuar. Então, coloquei aqui para eu fazer essa rotina espiritual todos os dias de oração de manhã, ler a Bíblia e fazer o devocional Café com Deus Pai, porque a gente foi no evento ano passado, né? Vamos aplicar o livro esse ano, eu e o Homer. Então, eu tenho essa meta aí de ler o devocional todos os dias de manhã. De noite, quando for possível, eu também leio o devocional de noite, mas não o mesmo, né? Algum outro que eu tiver. Ou só mesmo internalizar qual que foi a leitura da Bíblia do dia. Então, essa é uma meta que eu coloquei aqui sobre espiritualidade. Eu quero também, aos domingos, fazer tipo um diário da gratidão. Sabe como você faz tipo o que aconteceu na semana, sabe? Então, vou usar o domingo para agradecer as coisas que aconteceram, analisar tipo o que aconteceu essa semana, o que eu aprendi, o que eu posso melhorar. Então, fazer algo nesse sentido aos domingos. E é isso, eu acredito que vai me ajudar nessa questão espiritual e emocional. Sobre finanças, eu coloquei aqui para zerar parcelamentos. Eu comprei ano passado muitas coisas parceladas devido ao fato de que fiz mudança, fiz N coisas aí que precisou de parcelar. Mas eu queria que esse ano eu encerrasse essas questões de parcelamento e trabalhasse mais com dinheiro à vista e débito, para que essas dívidas, né, normais, rotineiras e parceladas não ficassem fazendo tanta pressão mensalmente, sabe? E o último tópico aqui é serviço e propósito. Eu coloquei aqui para doar sangue 3 vezes no ano. Ano passado eu doei uma vez plaquetas, então fiz 2 doações. Então esse ano eu coloquei para fazer 3 doações, não especifiquei quais, mas bem provável que eu faça as 3 de sangue. Coloquei aqui para fazer uma ação concreta por mês para ajudar alguém também. Essas são as minhas metas. É claro que tem outras assim mais pessoais que eu não vou falar aqui, nem faz sentido falar. Mas de certa forma eu mostrei aqui um pouco. Então tá bem assim, leve. Vocês podem ter visto que não tem nada assim estratosférico. Tá bem leve e ao mesmo tempo é algo que reforça a questão de viver, né? Viver 2026. Não tem nada aqui que extrapola o viver. Tipo, nossa, então você vai ficar só treinando durante sua vida, do seu 2026 inteiro. Não tem nada nesse sentido. É tudo assim, equilibrado. Talvez essa seja a melhor palavra para definir aqui. Essas metas com esse objetivo de rotina, esse objetivo de consistência, de step by step, para viver tipo, realmente com uma direção, um propósito. Eu quero me exercitar mais, eu quero ter mais contato espiritual, eu quero
servir mais com doação de sangue, por exemplo. Então, eu internalizei mais dessa forma. Se você aí já criou suas metas ou ainda não criou, eu queria te deixar uma única provocação com relação a esse episódio, que seria: quais as metas que você escreveria hoje se ninguém fosse ver? E se eu não estivesse falando nesse episódio aqui sobre metas, essas continuariam sendo as minhas metas. Então, essas são as metas que eu escreveria se ninguém fosse ver. Porque realmente, você pode ter percebido que são metas simples e leves, não tem nada estratosférico aqui. Eu te convido a fazer esse exercício de você escrever as metas. Não precisa dividir em tantas áreas. Talvez você pegar o que você quer fazer esse ano. Talvez uma coisa só. Talvez você nunca criou metas. Talvez uma coisa só que você quer fazer esse ano. Já é suficiente, sabe? Porque quando você cria um compromisso com você e executa esse compromisso, você reforça a sua autoconfiança. Eu acredito que isso ajuda muito a você se desenvolver, evoluir, melhorar. A transformação, ela não acontece assim de você fazer coisas extraordinárias. Ela acontece de você fazer coisas simples, bem feitas, consistentemente. Então, minha mensagem para esse episódio é isso. Eu acredito fielmente que criar metas é algo muito importante. Então, se você não criou, te convido a criar. Se você tiver alguma dificuldade, precisar de alguma ajuda, estou à disposição lá no meu direct no Instagram. Pode me chamar lá que eu posso te ajudar de alguma forma. E antes de finalizar, eu queria só colocar um respaldo aqui sobre metrificação. Quando você metrifica, o que é metrificar? Quando você reserva um lugar, um espaço para você acompanhar essas metas, torna tudo mais fácil e ao mesmo tempo palpável, sabe? Você pode dizer no final do ano que você fez tal coisa. Por exemplo, leitura. Como é que eu vou saber que eu li 12 livros? Você pode, por exemplo, criar um destaque no Instagram e postar foto do livro que você está começando ou do livro que você finalizou e postar no Stories e colocar no destaque. Então, tipo assim, você vai chegar ali no, sei lá, setembro e olhar, contar ali quantos livros você leu. Ou você pode baixar um aplicativo, como por exemplo, eu uso o Cabeceira para metrificar os livros que eu tô lendo, contabilizar as horas que faltam para eu ler o livro, dias que faltam para ler, o tempo que eu tô gastando para ler tal livro. Então, tudo num aplicativo. Então, ele me ajuda a metrificar e ao mesmo tempo é prazeroso, né? Você tá ali contabilizando os livros que você tá lendo. Por exemplo, agora o Gym Rats tá muito em alta atualmente, né? Para você criar desafios de treino, se o treino é um dos seus objetivos aí pro ano. Então, como que eu vou contabilizar que eu fiz 120 treinos de forma fácil? O Gym Rats, ele ajuda isso, ele contabiliza lá para você à medida que você vai adicionando os treinos. Então, essa é uma forma. Agora, se você não tem nenhuma dessas duas formas, você pode criar um Excel, ou então se você já é familiarizado com alguma ferramenta, você pode colocar no Notion, no ClickUp, criar automações em cima disso para acontecer de forma automática para você, contabilizar de forma automática. Mas o que eu quero deixar aqui é metrifica. Coloca suas metas, defina suas metas, mas ao mesmo tempo que você define e coloca a quantidade, coloca também onde você vai pegar essa informação e guardar essa informação e no final do ano você vê se você realmente fez aquilo. Porque às vezes não adianta nada você criar uma meta muito ampla, como por exemplo, quando eu fiz movimentar. Era uma meta? Sim, porque eu não estava movimentando nada. Era uma meta assim, da pessoa sedentária. Então, movimentar mais é procurar sempre movimentar. Tem movimento, nunca ficar parado, estagnado. Foi uma meta ampla? Foi, para no momento serviu. Mas ao mesmo tempo, como você movimentou mais? Tipo, você não tem essa métrica. Não consigo dizer, entendeu? Porque eu não metrifiquei. Mas os que eu já metrifiquei, eu posso dizer, não, eu já li 12 livros. Ano passado, 2025, eu li 15 livros, entendeu? Então você tem o número, você tem o palpável ali dos valores, sabe? Então, essa é a última dica que eu deixo aqui em relação às metas. Metrifique. Assim você vai conseguir ter mais autoconfiança e saber que você realmente cumpriu o que você prometeu. Então é isso, gente. Se esse episódio te inspirou, compartilhe com alguém que você goste, que tá nesse vendaval aí de metas. Alguém que também precisa construir metas de 2006 com intencionalidade, que não são só promessas, né? É aquilo que você realmente quer viver
a rotina que você quer ter em 2026. É isso. Obrigada por ouvir até aqui. Que a gente tenha um 2026 excelente, que todas as nossas áreas se evoluem, que a gente consiga evoluir também em 2026 e que a gente tenha rotina com propósito, desejo real de viver cada dia, viver as metas que a gente designou pra gente. E não é sobre fazer por fazer, né, gente? É sobre construir. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. São coisas básicas diariamente pra te dar um resultado extraordinário no futuro. Te vejo no próximo episódio. Bye, bye!